sempre bom, sempre bom. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é Deus, bendito é o Senhor. Eu louvo a Deus porque tudo que nós estamos enfrentando nesse tempo não é novidade para quem lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que está tudo profetizado. O mundo não será o mesmo mais depois disso. Como eu falei em uma das lives, algumas pessoas perguntando, é o fim do mundo, é o fim? Eu falei, não, ainda não é o fim, é o começo do fim. É o começo do fim. E mais do que nunca, Deus está sacudindo, Deus está chacoalhando. A Bíblia diz, em Hebreus, o Senhor fala que nos últimos tempos, que chegaria o tempo que o Senhor sacudiria, abalaria céus e terra. E tudo que fosse abalável, seria abalável. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos ter uma fé inabalável. Fala, fé inabalável. Isso, você que está em casa também, fale fé inabalável. Aleluia, fé inabalável. Por quê? Porque só o que é inabalável permanecerá. Há vários anos atrás, Deus me mandou ministrar sobre esses abalos. O Senhor falou, fala antes que aconteça. Eu estava comentando com algumas pessoas, o Senhor começou a falar comigo em sonho e mostrar muitos abalos que viriam. E o Senhor falava, acontecerão no natural e no espiritual. Eu abalarei todas as coisas, antes do começo do fim. Então tenham uma fé inabalável, tenha um casamento inabalável, tenha a tua fé, a tua convicção, a tua comunhão com Deus inabalável. Seja inabalável naquilo que Deus colocou na sua mão, seja inabalável, fica firme, porque tudo que for abalável será abalado. Deus é inabalável. E Ele está buscando pessoas para ser inabalável como Ele. A nossa confiança tem que ser inabalável em Deus. A palavra de Deus diz, que nós devemos ficar firmes como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa madrugada eu estava orando e falando com Deus, e Deus falou, eu estou levantando as colunas da minha casa. Coluna, gente, coluna está ali, chova, faça sol, faça frio, com tristeza, com alegria, com dor ou não. Coluna não pode se dar o luxo, se permitir sair do lugar. Está muito pesado segurar isso aqui, não quero ser coluna não, deixa eu sair um pouquinho. Coluna não pode fazer isso. Se coluna sair do lugar, misericórdia. Mas eu quero te dizer que a nossa coluna principal é inabalável. É inabalável. Nas cartas de Apocalipse, eu estava lendo, a igreja onde o Senhor fala, vocês são inabaláveis. Eu estava estudando o lugar onde essa igreja estava, tem até hoje as ruínas, tem uma coluna gigantesca lá, é lugar turístico. Tem uma coluna gigantesca lá, porque ela foi feita. E quando Deus fala para aquele povo, eu vos farei coluna no templo de Deus, eles sabiam, Deus se referiu no natural para eles, aquela coluna que foi feita naquela cidade, porque era uma cidade que sofria muitos terremotos, muitos abalos. E aí eles construíram uma coluna gigantesca, que por mais que vieram muitos terremotos, se você for nesse lugar, as casas têm rachaduras, os assoalhos têm rachaduras, os estabelecimentos têm rachaduras, porque é um lugar que sofre muito abalo. E no lugar que sofre muito abalo, o Senhor falou, eu levanto minhas colunas. E Deus deu o exemplo daquela coluna lá. E o Senhor estava me lembrando isso nessa madrugada, enquanto eu orava, por todos. E o Senhor falou, eu vou levantar as minhas colunas, porque é um tempo que só o que é inabalável permanecerá.
Só o casamento inabalável vai permanecer. Só a fé inabalável permanecerá. Tudo que for pendurado, aparente, da boca para fora, tudo que for que nem a figueira cheia de folha, não vai suportar. Nosso Deus é um Deus eterno e inabalável. E a nossa fé, a nossa aliança com Deus, com o matrimônio, uns com os outros, ela também precisa ser coluna, precisa ser inabalável. Aconteça o que acontecer, fique inabalável. Como a Bíblia diz, postai-vos e vede o livramento do Senhor. Eles estavam prontos para guerrear, eles estavam prontos para e tal, e o inimigo lá, Deus sabia que o inimigo era maior do que eles. E que ainda que eles estivessem dispostos a ir lutar, eles não iam conseguir. E aí o Senhor falou, nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos. Sabe o que significa postar-se? No original é não vá para trás e não vá para lugar nenhum. Postai-vos é ficar quieto na posição que Deus te colocou, na posição de coluna, e vede o livramento do Senhor. Nessa batalha não tereis que pelejar, eu vou pelejar por vocês. Tão somente postai-vos, adore. É a única coisa que Deus mandou fazer, adore. Adore. Quantos viram a live que eu expliquei o que é adoração? Não tem nada a ver só com música, como muita gente pensa. Adoração não é música. Adoração, da palavra proskíneo, é rendição, é render-se. É declarar que o nosso Deus, esse é quem tu és. O meu Deus está acima dos problemas. O meu Deus está acima das lutas. O meu Deus está acima das afrontas. O meu Deus está acima do meu sentimento, da minha emoção, da minha vontade. Meu Deus. Quando nós adoramos, a pessoa pode até não saber disso, mas se ela fala, eu vou adorar, Deus está falando. Então você está se rendendo, você está me colocando acima, você está dizendo, eis-me aqui, você está dizendo, faz a tua vontade, não a minha, você está dizendo, dá a ordem e eu cumpro, você está dizendo, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sirvo e o Senhor manda. O Senhor manda e eu obedeço. Adoração significa isso, proskíneo. Significa também temer a Deus. Se você perdeu a live, procura lá, que está muito tremendo. Ainda eu falo lá, né? Os chaveanos têm que entender disso. Tem que estar impregnado em você. Porque a visão apostólica é louvor e adoração, ensino e missões. Louvor e adoração, não é que a gente gosta de cantar e fazer música. Louvor e adoração é nós sermos, não fazermos apenas. Sermos louvor e adoração em santidade, em espírito e em verdade para o nosso Deus. É ter um povo achado por Deus, um povo que apesar de passar muitos terremotos, muitos abalos, são como aquela igreja que é coluna. Se você for ler em Apocalipse 3, quando o Senhor fala, assim diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eis que tenho visto as suas obras. Eis que tenho visto as suas obras. E ele diz então, ele fala, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu te pouparei da aflição que virá sobre toda a terra. Você sabia que o texto que diz que a igreja vai ser poupada da grande tribulação está relacionado à chave de Davi, está relacionado ao reino eterno, está relacionado a não negociar a palavra. Eu estava falando para uma pessoa, não é fácil você pegar a palavra e falar aquilo que Deus manda, correndo o risco da pessoa não gostar mais de você, correndo o risco da pessoa se ofender, correndo o risco de levante, de acusação, de perseguição, ficar firmado na palavra. Ah, mas todas as outras igrejas lá fazem. Ah, no outro ministério lá, eles permitem fazer. Não importa, importa a palavra de Deus. Porque guardaste a minha palavra.
não negaste o meu nome, eu te guardarei também da aflição, que a Bíblia diz que nunca houve tanta aflição como vai ter nesse tempo. Na história da humanidade, nunca houve tanto sofrimento como vai ter nesse tempo. E a Bíblia diz que Deus, por misericórdia, deu uma abreviada, porque senão ninguém na face da terra suportaria. E o texto que diz que seremos poupados está relacionado a guardar a palavra, não negar o seu nome, ser inabalável na fé, na aliança, na comunhão, no matrimônio, no ministério, ser inabalável, porque virão tempos de grandes abalos. E ele diz assim: tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. E eu fui estudar a fundo isso. Isso não é miojo que eu estou te passando, é fruto de estudo, de pesquisa. Quando ele diz tendo pouca força, a igreja de Filadélfia era uma igreja aparentemente, dentre as outras, a mais fraca. Aparentemente, diante das outras, a que sofria mais abalos. Aparentemente, diante das outras, a que era mais sacudida e passava provação. E o Senhor falou: mesmo você tendo pouca força, mesmo você não sendo tão grande como as outras, que diziam: rico sou, de nada tenho falta. O Senhor falou: mas não sabe que é pobre, cego e nu. Ele falou: porque mesmo não tendo força, guardaste a minha palavra, honraste a minha palavra acima de tudo e de todos, e não negaste o meu nome. Negar o nome do Senhor é quando nós retrocedemos daquilo que Deus nos mandou fazer. Apesar de todos os abalos, temos que ser inabalável. E eu fui mais a fundo no texto, quando eu descobri que se referia, no contexto geral, que era a igreja aparentemente mais fraca, mais pobre, a mais sofrida, que passava mais tribulação, né? Aparentemente. E eu vi também que tendo pouca força, guardasse a minha palavra, não negaste o meu nome, esse pouca força aí vem da palavra grega, estando num momento em que você acha: não aguento mais, não vou suportar. Mesmo assim, você honra a minha palavra e guarda o meu nome. Por causa disso, porque é um verdadeiro adorador, porque abre os céus, estabelece o reino de Deus, que é representado com o reino davídico. Você que já estudou, né? Você sabe, quem já fez Tabernáculo de Davi comigo ou com Rodrigo, 3º ano, você sabe que ninguém tem autoridade para governar na terra se não for da descendência do rei Davi. Deus falou para o rei Davi: eu dou para você o governo na terra, o teu reino será para sempre. Não te faltará descendente que governe. E Jesus, ele é o Senhor de Davi, mas naturalmente, na linhagem natural, ele é da descendência de Davi, porque Deus não vai contra o que Deus mesmo fala na sua palavra. E Jesus é o descendente que veio cumprir a promessa que Deus fez para Davi: o teu reino será eterno. O teu reino será eterno. Agora, um descendente da linhagem e da dinastia de Davi iria estabelecer seu reino para sempre, não vai acabar aqui na terra. Jesus é rei para sempre, assim cumprirá a promessa que Deus fez ao seu servo Davi. E Deus também em Cristo cumpre a promessa que ele fez para Abraão: ao teu descendente Abraão eu darei as nações por herança e os confins da terra. Jesus também, descendente de Abraão, o filho de Abraão da promessa, tem direito às nações da terra, e nós
estamos nessa promessa também somos filhos de Abraão. Aleluia. Quantos estão entendendo? Então ele cumpre todos os pré-requisitos. Ele cumpre. Quando ele fala, assim diz o santo, está lá em Apocalipse 3, do 7 em diante, depois você pode ler. Assim diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Está falando de abrir reinos, tá? Embora as pessoas apliquem isso a comércio, a igreja, não, ele diz, ele está falando isso de reinos. Ao reino de Deus que ele abre, ninguém vai fechar, ninguém fecha o reino de Deus, gente. E o reino que ele fecha, que é o reino das trevas, também não poderá ser aberto. Mas como que eu posso confirmar isso? O Senhor falou para o Pedro, estou te dando as chaves do reino, que você abrir, que você ligar, estará ligado, que você desligar, estará... É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então está ligado, amados. Nós temos nesse momento que honrar a nossa essência, honrar o nome do Senhor que foi posto sobre nós, a nossa essência, que nós fomos chamados, louvor e adoração. Eu não faço louvor e adoração, eu sou louvor e adoração. Cada crente um adorador verdadeiro achado por Deus. Ensino, se é adorador, vai ter revelação. Deus se revela, Deus traz palavra revelada onde há genuína adoração e verdadeiro adorador. Então por isso que tem o ensino, fazer discípulo, ser discípulo e discipular a outros. E missões. Por que nós precisamos de missões? Para ganhar mais adoradores, para liberar mais o céu e receber mais revelação, e ensinar essa revelação para os outros, para que ganhe mais almas em missões, e ganhe mais adoradores, e faça mais discípulo, e discípulo ganhando as nações, e ganhando mais. Vocês estão entendendo? Esse é o ciclo. Guardaste a minha palavra. Honra a palavra, está escrito na palavra, todo mundo vai se submeter, não é o que eu quero, o que o outro quer, é a palavra. Mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo o recurso que outras têm, mesmo não sendo grande aos olhos dos homens como as outras são, mesmo passando por muitos abalos. Quantos reconhecem que nós já temos passado por muitos abalos? Quantos estão juntos aí desde o começo? Você sabe quantos abalos nós já passamos, gente. Mas o Senhor nos faz coluna. Nós somos coluna na casa do Senhor. Coluna não sai do lugar. Coluna está no firmada onde ela foi colocada. Guardaste o meu nome. Guardaste o meu nome. Eu pus um nome sobre você. Nomear significa designar para um propósito. Qual que é o propósito que o Senhor nos designou? Louvor e adoração, ensino e missões. Mais do que nunca nós temos que saber quem nós somos, porque os abalos que têm acontecido na terra mexem com as estruturas e roubam a identidade. Ontem, quem assistiu a live, eu falei a respeito de ofensa. Eu falei a respeito de escândalo, né? Eu expliquei a palavra escândalo. Na Bíblia vem da palavra grega escandalizo, que significa abrir buraco para alguém cair, pôr tropeço diante de alguém, desviar alguém da rota e do caminho, fazer e levar alguém a se apostatar da fé e do caminho estabelecido. Escândalo. Escandalizo. Quantos estão escandalizados com as lutas? Estão escandalizados com as provas? Estão escandalizados com as ofensas que receberam? Mas se você é coluna, você não pode se escandalizar. Não pode se escandalizar. Nossos olhos têm que estar em Deus. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir?
Esse é o nosso Deus, esse é quem tu és, Senhor. Deus de promessa, Deus que promete e cumpre. Ele prometeu que ia tirar o povo do Egito e levar para Canaã. O que vocês acham? Ele cumpriu ou não cumpriu? Foi no tempo que tinha que ser? Foi do jeito que Deus planejou? Não, mas a culpa foi de Deus? Não. A culpa foi daqueles que se escandalizaram com as lutas, com o deserto, com a liderança de Moisés, Arão e Miriam e tal, ficaram escandalizados, nos tirou do Egito para morrer aqui, acho que esse Moisés não sabe de nada, não sabe nem para onde está nos levando, e ficaram escandalizados, e morreram no deserto. Eu falei, expliquei ontem, né? O escândalo abre buraco, que gera, brota, não foi ninguém que pôs, brota de dentro da própria pessoa por causa da amargura. A raiz da ofensa, da amargura, que uma vez brotando, gente, basta uma vez, é tão terrível, tão nociva, tão letal, que basta uma vez entrar a raiz de amargura, a pessoa fecha o coração pela ofensa. A Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade armada. Quando a pessoa deixa a ofensa entrar, pode estar caindo o poder de Deus, pode Deus estar falando, pode Deus estar usando quem quer que seja, mas o coração dela está ofendido. Ofensa também é levantar muro, é colocar barreira. Então ele diz, né, falamos ontem, não deixa a ofensa entrar. Se a ofensa entrar, vai abrir um buraco que vai trazer amargura, tristeza, não tem gosto mais, às vezes no casamento. Ai, será que eu fiz a coisa certa de casar com essa mulher aqui? Será que é ela mesmo? Porque ele vai dizendo ali, e traz, uma vez brotando, priva você da graça de Deus, tira a graça de tudo. Tem ministério, mas não vê mais graça no ministério. Recebeu autoridade para liderar, mas não vê mais honra nisso. Tem um cônjuge que fez uma aliança, mas não valoriza mais o cônjuge. Sai da graça. Eu sempre falo que não tem coisa mais sem graça do que crente que perdeu a graça. Sabe que você comeu um negócio assim que você gosta, mas não tem mais gosto? Não tem mais sabor? Quantos sabem das primeiros sintomas que essa doença maldita desse vírus causa? Quantos que sabem? Fala mais alto, Mauro. Perda do paladar. Não tem mais graça. Será que eu estou fazendo da minha vida? Será que Deus me chamou mesmo? Será que vale a pena? O vírus, não o coronavírus natural, mas o coronavírus do diabo. Deus me falou, gente, antes disso acontecer, haverá guerras de reino. O que representa um reino? Quando você pensa em reino e um rei, você pensa no quê? Uma coroa que define um rei e um reino. Então há uma guerra de reinos. Não deixa esse vírus, nem natural, nem espiritual, entrar na sua vida, porque se ele entrar, você vai perder o gosto, você vai perder o sabor, você vai perder a graça. Não se prive da graça. Eu expliquei também que se privar não significa que alguém arrancou você, significa que você saiu do fluir da graça. Não tem mais graça nada, não tem mais graça meu trabalho. Estudei tanto para ter esse diploma, agora não tem graça trabalhar nisso, perde a graça. E a Bíblia diz que com isso entra confusão. Onde sou, quem estou. Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Entra dúvida e confusão. Mas quem é coluna, quem está firmado, tem que saber lidar com os abalos. Os abalos de Deus, amados,
não vai consumir aquilo que vai entrar para a eternidade. Os abalos de Deus só põem por terra o que é inabalável. Deus falou, não sou eu que estou inventando. Guardaste a minha palavra, é o que a palavra diz, a palavra. Não é o que eu quero. Se você perguntar se eu queria falar essa palavra hoje, eu não queria, não. Eu não queria. Quantas vezes, quando eu li isso, que eu estudei, que eu entendi, mesmo tendo pouca força, mesmo achando assim, não vou aguentar, minhas forças acabaram, não tenho como, mas o resto da força que eu tenho, eu vou guardar a palavra de Deus e não vou negar o seu nome. Quando eu li isso, o significado diz que é sofrer abalo, que é sofrer oposição, mas ficar coluna na casa de Deus. Eu chorei tanto, porque eu fui lembrando de vários abalos que eu já passei na minha vida. Muitas vezes sem ter vontade de subir aqui e ministrar na minha alma, na minha carne, não tinha vontade nenhuma, sentindo sem força. Mas eu lembrava, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Se eu não subir, se eu não falar o que Deus está mandando, se eu não fizer o que Deus me nomeou para fazer, eu não serei aquele que vai ser poupado na grande tribulação, eu não serei um verdadeiro adorador. E o Senhor foi me lembrando. Eu já ministrei, eu tive que ministrar no velório do meu pai, morto no caixão. Com o meu filho tendo crise, no momento, tendo crise porque é autista. Eu já tive que ministrar quando nenhum outro teve força para ministrar. Eu já tive que ministrar a palavra depois que a igreja estava abalada, quando o Valdir teve o AVC aqui. Quantos lembram? Uma pessoa que estava aqui, que era visitante, depois ela me escreveu. Ela disse que quando eu vim e peguei o microfone, ela falou, o que essa mulher vai conseguir falar para esse povo depois dessa? A vontade da minha alma era falar, gente, o culto acabou, vamos tudo embora, não tem clima. Mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, tendo pouca força, sofrendo abalo, permaneceste firme. E mesmo naquela situação, que vocês sabem, todo mundo socorrendo, levando para o hospital, não sabíamos se ia viver, se não ia viver. Quem estava aqui sabe, com o poder da palavra de Deus, porque eu não tenho poder de fazer isso, eu não tenho. O poder da palavra de Deus veio a presença do Senhor sobre a igreja. E nós que estávamos prostrados, caídos, chorando, no final do culto estávamos marchando e guerreando e liberando decreto de cura, de salvação, de restauração, confrontando e acusando diante do tribunal de Deus o espírito da morte. Quem estava aqui lembra? Tínhamos força? Não. Se olhasse para a nossa alma naquela hora, mas nós fomos nomeados, temos a palavra de Deus, não podemos negá-la. Guardaste o meu nome, honraste o chamado que eu te dei, que eu te nomeei, honraste a minha palavra, permaneceu na palavra. Essa pessoa disse, eu nunca vi isso. Um clima mudar assim, mudar daquele jeito, do luto para a festa, a guerra. Quem estava aqui sabe que dali nós emendamos a semana buscando e guerreando ao Senhor. É a nossa essência, adorador, guerreiro. Quem é guerreiro, amados, o lugar mais seguro para um guerreiro é no campo de batalha. Eu estava falando essa semana com uma pessoa. Eu vou parar, vou dizer, irmão, você não é dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Mas a batalha está grande. De uma batalha você só sai morto. O soldado não deixa a batalha.
Quantos aqui já serviram o exército, você sabe. Soldado deixa a batalha no meio. Soldado que deixa a batalha no meio, qual que é o nome que a gente dá? Vocês sabem. E eu estou falando de Bíblia. Portai-vos varonilmente. Seja pessoa forte, ânimo, coragem. A luta está grande, mas juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos vencer. Para podermos ser coluna no templo de Deus, eternamente, não só aqui nessa terra. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mudou de ideia. A mesma palavra profética que Deus deu está valendo. Aleluia. Vamos guardar essa palavra. Ele não é Deus que fala e deixa de agir. Ele não é Deus que promete e deixa de cumprir. Hebreus 13:5, ele diz: nunca te deixarei. Fala assim, nunca. Aleluia. Fala sério, vocês estavam com saudade de repetir, né? Glória a Deus. Sabe por que vocês têm que repetir? Porque não fala espontaneamente. A hora que falar espontaneamente, vai precisar mandar repetir, aleluia. Nós tivemos nas igrejas nos Estados Unidos, que o povo vai para frente. Gente, quando o pastor vê, o povo está aqui na frente. É sim, yes, é verdade, estamos juntos. E alguns tiram o casaco e abanam. Gente, é efervescente. Coisa mais linda. Eu não vi nenhuma vez o ministrante falar, repita, fala isso. Sabe por quê? Porque sem falar eles já fazem. Aleluia. Vocês ainda me amam? Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Aleluia. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, vou ler uns textos aqui rapidinho, guarda aí no seu coração. Não vai dar tempo de explaná-los mais. Eu iria falar ontem, na live de ontem, né? Mas o tempo é curto. Jesus avisando que viriam tribulações, abalos, sofrimentos, afrontas. Ele preparou os seus discípulos. Mateus 18:7, ele diz: ai do mundo, por causa das suas ciladas, os buracos, as ofensas. É inevitável que tais ofensas, buracos, ofensas, tropeços ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Nós não podemos escandalizar por tropeço, por buraco, desviar alguém daquilo que ela foi nomeada, daquilo que ela foi chamada, e muito menos causar escândalo, e nem nos escandalizar com as coisas que os outros fazem, que não cabe a nós. Não cabe a nós. Amados, são tantos abalos. Eu me lembro do primeiro abalo que eu passei na vida cristã. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, né, na denominação, me batizei, né, numa outra que era perto da minha casa. E o meu primeiro pastor era um pastor jovem. E as primeiras coisas que nós aprendemos foi ele que ensinou. E aí eu era nova na fé. Eu comecei, né, a achar algumas coisas estranhas. Dali a pouco eu cheguei na igreja, estava todo mundo chorando. Eu falei: o que aconteceu? O líder principal mandou esse obreiro vir aqui avisar para nós. Presta atenção.
que o nosso pastor roubou o cofre da igreja e fugiu. Gente, eu era nova convertida. O escândalo quis entrar no meu coração. Para mim, todo mundo na igreja era santo. Logo o pastor, logo aquele que está lá na frente. Meu Deus! Quis vir uma confusão na minha cabeça, mas glória a Deus, tinha uma pessoa para me dizer, olha para Jesus, olha para Jesus. Eu sempre falo, né, dessa diaconisa, o nome dela era Rosinha, diaconisa Rosinha. Aquela que eu falei que ela não sabia responder o que eu perguntava da Bíblia, porque eu perguntava demais. Ela dizia, eu não sei, mas vamos orar. Então com ela eu aprendi a orar. E ela falou, olha para Deus, olha para Jesus, Jesus não falha, fica firmado em Jesus. Então foi mais uma coisa que ela me ensinou, ficar firmado em Jesus. O homem falha, o homem decepciona, o homem abandona, mas Deus não. E nós não podemos confundir o homem com o diabo, o homem com os principados, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e as potestades. E Jesus continua dizendo, é mais bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Servir a causa de Jesus traz sofrimento, traz abalos. Se nós decidimos seguir a causa de Jesus, nós temos que ser coluna, queridos. Jesus falou, bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Aquele que fica firme, guardando a palavra, não nega o nome que foi nomeado, e fica firme. João 6,61. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, eles acharam a palavra de Jesus muito dura. Para que pregar um tema desse aí duro? Eu não vim aqui para o culto para ouvir uma palavra dura. Eu quero ouvir que tudo vai dar certo, que Jesus vai me prosperar, que eu vou comprar, ganhar, e que eu estou pecando, mas Deus sabe, está tudo bem. Eu não quero ouvir essa palavra de ser coluna, de aguentar tribulação, de misericórdia. Aí Jesus falou, Jesus percebendo no seu íntimo, que as palavras dele estavam se sentindo ofendidos. Olha que Jesus os inquiriu. Isso escandaliza vocês? Eu já vi tanta gente depois do culto escandalizada com a palavra, com a mensagem, com o culto. Jesus falou, isso escandaliza vocês? Isso causou buraco? Isso causou tropeço em vocês? A palavra de Deus causou tropeço em vocês? Queridos, pensa bem, Deus nos deu uma inteligência. Nós somos seres pensantes. Quando a pessoa fala assim, eu não gostei da palavra, é muito longa. Sabe o que Deus escuta? Deus escuta assim, Senhor, não estou afim de aprender tua palavra. Não quero saber a tua palavra, não. Quando a pessoa fala, por que louvar tanto, para que adorar tanto? Não precisa. Sabe o que Deus escuta? Senhor, o Senhor não merece tudo isso. Precisa, porque é tudo para Deus. Quantos entendem que é tudo para Deus que nós fazemos? É tudo para Deus. E muitos estão se escandalizando até com a liturgia do culto. Jesus os inquiriu, vocês estão escandalizados? Eu não estou falando, eu não estou levando ninguém a pecar, eu não estou mandando ninguém fazer coisa errada, eu estou pregando a palavra e vocês estão escandalizados? E o verso e João 16:1, eu vos tenho prevenido. O que é prevenir? Alertar, avisar. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Para que não vacileis na fé. Deus não quer nada vacilante. Deus não quer, como uma pessoa fala, Deus não quer nenhum vacilão.
Deus nos quer colunas, firmados. Chova, faça sol, com pandemia, sem pandemia, para festejar ou para chorar, né? Quantos abalos nós já passamos de luto, de enterrar entes queridos, e entes queridos nossos de convivência que se mudaram, mas todavia ficar firme na palavra de Deus e guardando o nome do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A nós cabe permanecer. Postai-vos e vede o livramento do Senhor. Não se escandalize. Não se escandalize. Talvez você já tenha sentido ataques de escândalo no teu coração. Expulsa, manda embora. Talvez você tenha tido vontade de abandonar, retroceder. Rejeita isso, antes que torne-se um escândalo e te prive da graça de Deus. Não é tempo de vacilarmos o nosso pé. Ele diz, não vacilará o teu pé nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Fala, Senhor, joga luz no meu coração. Eu não quero andar escandalizado nem escandalizando. Meus olhos estão em Ti, Senhor. Meus olhos estão em Ti. Meus olhos estão em Ti, Senhor. Eu olho para Ti. Minha fé não está em homens. Minha fé não está em pessoas. Minha fé está em Ti. Em honrar a Tua palavra, não negar o Teu nome que está sobre mim, que o Senhor me nomeou. Todo que é nomeado para fazer algo. Fica firme, aguenta os abalos. Pode ficar um trinco, outro, mas você está firme. Você está firme. São esses que serão poupados da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, a qual ninguém suportaria, porque nunca houve igual na história da humanidade. Fala com Deus aí, você está na casa de Deus. Abre teu coração aí onde você está. Você que está na sua casa, tua casa também é uma extensão da casa de Deus.